A frente 4 de Física de sua apostila 3, mais especificamente o módulo 8, traz para nós um assunto denominado estática do ponto material. O que é que a gente vai estudar aqui? Quando a gente estuda as leis de Newton, na segunda lei de Newton a gente aprende que a resultante que atua sobre um determinado corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. A força resultante seria o conjunto de forças que atuam sobre um corpo. E aprendemos também que o corpo vai estar em equilíbrio quando essa tal resultante for zero. E nós aprendemos em aulas anteriores que o equilíbrio pode ser o equilíbrio estático, que seria aquele que o corpo está em repouso, ou equilíbrio cinético ou dinâmico, que você tem um movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente movimento uniforme. Nessas condições, nós iremos apresentar para vocês como se deve proceder. A aula anterior eu trabalhei com tração, eu trabalhei com decomposição da força-peso, eu trabalhei com várias situações que trouxeram para a gente uma condição de entendimento. Essa ilustração que eu tenho aqui no início da nossa aula, ela vai abordar o que a gente conhece como momento de uma força. E isso vai ser possível a gente fazer ao longo dos nossos exemplos. Veja essa situação aqui. Aqui nós temos um elefante, literalmente em equilíbrio sobre uma estrutura esférica. O que é que está acontecendo aqui? Equilíbrio. Por quê? Porque nesta condição, o nosso amiguinho aqui não tem velocidade. O seu corpo, em relação à estrutura que lhe dá apoio, permite que a gente afirme que a resultante é zero. Equilíbrio estático, então, seria isso. Equilíbrio estático é quando eu olho para a força resultante que atua sobre um corpo, eu verifico as forças que atuam sobre ele e vejo que o conjunto destas forças é igual a zero. Isso se dá em que situações? Nesse caso, desta classificação como equilíbrio estático, é quando você está em repouso, ou seja, quando a sua velocidade é nula. Quando a velocidade de um corpo é nula, eu posso afirmar categoricamente que a força resultante será zero. Então, o que é equilíbrio? Equilíbrio é a força resultante ser zero. O que é equilíbrio estático? É o equilíbrio que acontece quando o corpo está em repouso. O que é um corpo em repouso? Velocidade igual a zero. Olha essa segunda situação, equilíbrio dinâmico. Veja essa ilustração que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma tartaruga que no instante 0 a velocidade dela é 0. No instante 1 a velocidade é 10. No instante 2 a velocidade é 10. No instante 3 e 4 também. Ela percorre intervalos de tempo igual, distâncias iguais. A cada segundo ela consegue percorrer 10 centímetros. Significa dizer que você está diante de um movimento uniforme. Quando eu estiver diante de um movimento que a velocidade é constante, eu vou dizer para você e para quem quiser ouvir que eu estou diante de um equilíbrio dinâmico. Alguns autores utilizam o termo equilíbrio cinético. Quando é que isso acontece? Para ser equilíbrio, qual é a condição? Força resultante igual a zero. Segunda lei de Newton, como é que se calcula a força resultante? Massa vezes aceleração. Se a velocidade é constante, quanto é que vai ser a aceleração? É zero. Por isso que a força resultante é zero. Captou a mensagem, né? E aí o que é que eu vou ter aqui? Uma velocidade constante e diferente de zero. Por que diferente de zero, Vanks? Se fosse igual a zero, seria o equilíbrio da situação anterior, o equilíbrio estático, ok? Recapitula e fixa para sempre. Quando é que eu estou diante de um equilíbrio? Quando a força resultante que atua sobre esse corpo é nula. Quais são os tipos de equilíbrio? Equilíbrio estático, quando eu estou em repouso, velocidade igual a zero. Equilíbrio dinâmico, quando a minha velocidade é constante, mas diferente de zero. Eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme. Dentro das estruturas apresentadas na estática dos pontos materiais, muitas vezes a decomposição da força é necessária. Como assim, Vanks? Você tem lá uma estrutura, como essa daqui, uma força F inclinada. Para eu fazer a decomposição, eu tenho que fazer a força X e a força Y. É difícil que isso aconteça? Claro que não. A gente pode fazer essas forças sendo decompostas, multiplicando por seno e cosseno. Dê uma olhadinha aqui, por gentileza. Aqui, no centro, eu teria a força-peso. Tá? Ela está aqui. Eu posso decompor essa força 3, esta força 3 aqui, em duas forças. Uma na horizontal e uma na vertical. Eu vou jogar aqui, eu vou fazer F3Y e vou jogar aqui, vou fazer F3X. Como é que eu vou fazer isso, Vanks? Você vai multiplicar por seno e por cosseno. De quem? Desse ângulo aqui, o ângulo alfa. Veja aqui, presta atenção no que eu vou fazer. Eu apaguei para poder mostrar para você com riqueza de detalhes.
Está aqui uma das forças. A componente o que aqui? Essa primeira, preta. Componente horizontal. Eu chamei de F3x. E agora eu vou jogar na vertical. Ó. Quem é ela? F3y. F3x e F3y nada mais é do que a força 3 que está inclinada. Como é que eu vou obtê-las? No eixo x, no eixo y, eu vou multiplicar isso por quem? Pelo seno e pelo cosseno. Lembrando que nós estamos aqui com a força resultante x igual a quanto? Igual a zero. Então, olha só. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu venho aqui na horizontal, quais são as forças que tem aqui? F3x e quem é a outra? F2. Se eles estão em equilíbrio, significa dizer que a força que está para a esquerda, na horizontal, tem o mesmo valor em módulo da força que está para a direita, na horizontal. F3x igual a quem? Ao F2. Beleza? E como é que eu faço isso, Vanks? Muito simples. Na horizontal, no caso aqui da F3, você vai pegar e vai multiplicar esta nossa amiguinha bem aqui pelo cosseno do ângulo. F3 vezes cosseno. Ou seja, F3x vai ser a força 3 que você fez a decomposição, multiplicado pelo cosseno. Consequentemente, você já deduz o que? Antes que eu mostre ali. Você vai fazer F3y como? Multiplicando pelo seno. Olha lá. Em y. Força resultante em y também é zero. Sim. O que é que você vai fazer? Quem é que está aqui para baixo? É a força 1, que é o peso. Como é que se calcula peso, Vanks? Massa vezes gravidade. Então, F1 vai ser igual a quem? F1 vai ter a mesma intensidade de F3y. Veja o que vai acontecer. F1 igual a F3y. Como é que eu vou fazer o F3y? Multiplicando pelo seno do ângulo. Olha aqui, ó. Na horizontal, eu multipliquei pelo cosseno. Na vertical, eu multipliquei pelo seno. Lembrando que o peso é uma força. Esta força calcula-se como massa vezes a gravidade. Aqui eu trouxe uma situação especial para mostrar para você o seguinte. Quando nós temos aqui ó, a atuação destas forças, um ângulo de 120 graus para todas, nós vamos ver que existe aqui uma semelhança, uma simetria das resultantes. Como assim, Vanks? Por exemplo, o seno de 60 é igual ao cosseno de 120. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou tirar isso daqui e vou mostrar para você. Eu vou trabalhar com senos e eu vou mostrar isso aqui na prática como é que funciona. O que eu vou adiantar? Quando eu trabalhar com ângulo de 120 graus, eu vou ver que tem simetria. Por quê? Porque todos os ângulos que eu tenho aqui, 120 graus. Somando os três não dá uma circunferência? Pois é, olha o que a gente faz. Isso aqui nos lembra o quê? Lei dos senos, as leis dos cossenos. Aqui, lei dos senos. Ó, força 1 sobre o seno, igual a força 2 sobre o seno, igual a força 3 sobre o seno. Lei dos senos, né? Tá. O que a gente pode confirmar aqui? Como os ângulos são todos iguais, 120 graus, o que eu vou concluir? O que eu acabei de falar para você. Força 1 igual a força 2 igual a força 3. Força 1 igual a força 2 igual a força 3. Eu também posso fazer pelo método dos polígonos, que é o seguinte. Eu vou fazer um desenho aqui sem régua, obviamente. Eu vou colocar aqui para você 3 vetores quaisquer, tá bom? Só para você ter uma noção. Tá aqui o vetor A. Está aqui o vetor B e está aqui o vetor C. Um vetor na vertical, um vetor na horizontal, um vetor inclinado para a direita. Se eu perguntasse para você quanto que vale a soma desses vetores, eu estaria te perguntando o vetor resultante, certo? Como é que eu faço isso pelo tal do método do polígono? Você vai pegar os vetores, independente da ordem, e vai representá-los um após o outro. Por exemplo, o vetor A. Você viria aqui, desenhava o vetor A, me considere que estou fora de escala aqui, tá, pessoal? Depois, eu desenharia o vetor B. Ó. De onde terminou o A, eu desenharia o vetor B. E depois eu desenharia o vetor C. Quem seria meu vetor resultante? O vetor resultante, você ia pegar aqui, ó, de onde você começou. Esse aqui seria o vetor resultante. Olha que interessante. O vetor resultante seria esse, ó. Esse aqui, ó. Então, o método do polígono consiste em quê? Você pega os vetores, vai representando um após o outro. Se por acaso conseguir fechar uma figura geométrica, significa que o vetor resultante é zero, tá? Ah, eu fiz os vetores que eu tinha, quando eu fui procurar fechar a figura, não tinha mais o que eu desenhar, já estava fechado, é porque o vetor resultante foi zero. Mas qual é a forma de se fazer o método do polígono? Você vai marcando um vetor após o outro. Veja, as forças devem ser dispostas de modo a formar um polígono fechado.
que é o caso de resultante nula. Ah, entendi. Se eu tiver aqui, ó, vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. O que é que vai acontecer quando você pegar esses quatro? Veja, A, B, C, D. Você fecha. Quanto é a força resultante nesse caso aqui? É zero. O que é que você conclui? Que esse corpo está em equilíbrio. Qual tipo de equilíbrio? Depende. Se ele tiver com velocidade zero, equilíbrio estático. Se ele tiver com velocidade constante e diferente de zero, equilíbrio dinâmico ou cinético. Olha aqui, de novo aquela situação que a gente apresentou para você. O que é que você faria aqui? Vamos lembrar? Eu vou desenhar, depois eu apago. Você traria para cá o F3Y, que é igual a quem? F3 vezes o seno. Você traria para cá quem? F3x, que é igual a quem? F3 vezes cosseno. Vanx, o que é que eu tenho aqui? Esse F3x é igual a F2, esse F3y é igual a F1, tá? E como é que eu calculo o peso, que é a força para baixo? Massa vezes gravidade. Eu vou sempre estar relembrando isso, eu faço, apago e deixo fixado, por quê? Para você ver mais de uma vez, para não ficar dúvida. Não vá querer decorar, você tem que aprender. Olha aqui. Olha aqui, o vetor em vermelho, que é o F2, o vetor verde, que é o F1, que representaria para nós aqui a força-peso. Olha o que é que vai acontecer. Tá vendo o F2? De onde é que ele vem? Ó, F2, tá aqui ele, ó. Estou representando para você, para que você pudesse, por exemplo, utilizar Pitágoras aqui, ó. Você pode usar Pitágoras, você pode usar seno. Como é que a gente calcula o seno? Será que você não esqueceu? Você não esqueceu não, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esqueça disso. Seno, COH. Cosseno, CAH. Tangente, coca. Olha aqui o momento torque agora. Lá naquela ilustração inicial da nossa aula, quando eu comecei a aula com você, eu trouxe uma informação que era a informação de quê? Das gangorras, do momento. O que é um momento? Para a física, momento ou torque é você fazer com que haja a aplicação de uma força que permita um corpo girar em torno de um ponto fixo, ou seja, você vai alterar uma rotação. Veja o que está acontecendo aqui. Ó. Ao aplicar a força 1 para cima e para baixo, você faz o corpo girar no sentido horário ou anti-horário. Me dá alguns exemplos disso, Banks. A gangorra, abrir e fechar uma porta, a posição do trinco, o aperto de um parafuso como uma chave, tudo isso é momento ou torque. E como é que você calcula isso? O momento ou torque, amigos, é calculado pela força aplicada vezes a distância. Essa distância a gente chama de braço. Momento é força vezes distância. Quando a gente, por exemplo, vai apertar um parafuso, se você tiver uma chave com cabo curto, você faz um esforço muito maior do que com cabo longo. Se você vai, por exemplo, limpar um quintal com uma enxada, se você tiver um cabo mais longo da enxada, você faz menos esforço que quem tem um cabo menor, porque isso aqui é o braço. Ó. Você aplicando a mesma força, esse resultado aqui de cima é bem mais eficiente. Então, os cabos mais longos. Eu vou pegar uma carriola para levar alguns objetos lá em casa, um carrinho de mão. Quanto mais afastado você estiver segurando as estruturas de suporte do carrinho, menor esforço você faz. Como é o nome disso? Momento. Momento ou torque. Como é que eu faço? Momento é força vezes distância ou braço. Quando você vai no sentido horário, ele deve assumir um sinal negativo. Olha, cuidado, hein? Horário é negativo. Anti-horário, positivo. Cuidado com esse detalhe. Momentos no sentido horário, positivo. Vanx, eu vou abrir uma porta. Tá aqui a porta, ó. Onde é que eu devo colocar? Vamos imaginar que aqui seja as dobradiças. Onde é que eu devo colocar o trinco? O mais afastado possível. Porque quanto maior a distância, menor o esforço para abrir. Se você for tentar abrir uma porta, empurrando a porta aqui pertinho das dobradiças, o esforço é muito maior do que você empurrar numa posição mais distante. Tudo bem? Como é o nome disso? Torque, também conhecido como momento. Olha lá, o braço da força é a medida da reta da força até o polo. Aqui, ó, ponto de fixação, e lá onde está sendo aplicada a força, que é aqui, ó. Momento é força vezes braço. Olha aqui essas estruturas que eu estou apresentando para você. Está aqui o ponto de fixação. Você aplica uma força. Neste caso, ele vai fazer o corpo girar onde? No sentido anti-horário. Então, o momento seria positivo. Aqui, quando eu aplicar a força, eu vou sempre procurar saber se é no sentido horário ou anti-horário. Se você for no sentido anti-horário, positivo. Se você for no sentido horário,
negativo, tudo bem? Tem uma ilustração que eu deixei aqui para você o tempo inteiro, tá vendo? Ó? O momento, força vezes deslocamento. Ah, então eu preciso como se eu estivesse girando, exatamente, um parafuso quando você vai apertar, o trinco de uma porta, a gangorra com duas crianças brincando, etc. Vamos ver aqui, ó. Momento é mais ou menos, porque você vai olhar o sentido, força vezes deslocamento. Vank, se eu aplicar uma força aqui, ó, como essa aqui no terceiro caso, tá vendo? Se eu aplicar uma força aqui, quanto é o momento? É zero. Por que, Vank, que é zero? Porque se você aplicar uma força aqui ou aqui em cima, você não faz o corpo girar. Você precisa fazer com que o corpo gire. Nesta situação, quando o momento for calculado, vai dar zero, porque você não consegue fazer com que ele gire. Ó, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Unidade, Newton, porque a força é Newton e distância é metro. Newton vezes metro, tá, moçada? O momento da força cuja reta passa pelo próprio polo é nulo. Se você fizer o que eu acabei de mostrar aqui, se você aqui, ó, quanto é que vai ser o momento? Vai ser zero. Dê uma olhadinha nesse exemplo. Aqui eu coloquei um equipamento chamado torquímetro. Para que serve o torquímetro? O torquímetro serve para dar um torque, para apertar e você medir quanto é que está sendo este aperto, né? Quem já fez implante dentário, o dentista, o odontólogo, ele aperta o implante, não como essa dentista aqui, cuidado com ela, utilizando um torquímetro para saber qual é a força que foi aplicada, quanto foi que ele já conseguiu. Ó. Olha os exemplos aqui. Ó. 2 torquímetros, aparelhos usados para apertar parafuso, que requerem um torque exato. Quando você está fazendo, por exemplo, reforma de motores, quando o motor funde e você vai mandar arrumar, ele tem que ser feito todo em função desses torques exatos, tá? O dentista do mesmo jeito. E os dentistas usam um aparelho semelhante, porém menor, para parafusar a base de um implante dentário. O implante dentário é um parafuso. Você fura a gengiva do paciente e fixa uma base como se fosse um torque mesmo, apertando o parafuso, igualzinho se faz para apertar o parafuso de uma roda de automóvel. Olha aqui, tá vendo aqui a chave? Essa força permite um giro, aqui tá fixo, não tá? Ó, tá fixo aqui o parafuso. E vai girar no sentido horário ou anti-horário, não vai? Então isso aqui é momento. Momento é força vezes braço. Olha aqui, ó, olha as duas situações, essa e essa. Me diga uma coisa, qual é que você vai ter menos esforço? A segunda. Olha aqui, ó. Na primeira situação tu tem que aplicar uma força F. Na segunda situação você pega apenas a metade da força aplicada. Quanto mais longo o braço ou distância, menor o esforço. Se você for limpar um quintal, se você fizer essa proeza, pegar uma enxada e tiver mais de uma para escolher, escolha do cabo mais longo, tá? Quanto maior o cabo, menor o esforço. Quanto maior o cabo, menor o esforço. Automóveis, hoje em dia, eles colocam a chave para trocar pneu de um automóvel dentro de um espaço muito reduzido, então a chave vem pequenininha. O que vai acontecer? Vai ter que se esforçar bastante para poder desparafusar a roda. Por quê? Porque o braço é pequeno. Lá em cima, com o dobro da alavanca, nós precisamos apenas da metade do esforço. Ó. Quando eu dobrei a distância, o F caiu pela metade. Momento resultante, como é que eu faço? O momento resultante é você somar todos os momentos. Olha que interessante, ó. Aqui eu estou fazendo o movimento com o quê? Com a atuação da força humana. Eu vou já mostrar para você que isso aqui também tem um outro nome, tá? Esse nosso comportamento aqui vai lembrar o que a gente chama de alavanca. Daqui a pouquinho eu falo sobre elas. Somatório dos momentos é o quê? Fazer o momento de todas as forças aplicadas. Vamos pegar, por exemplo, uma gangorra. Tá aqui as crianças brincando aqui no meio. Ó. Tem um pequenininho aqui e tem um outro aqui. Você vai fazer como? Momento 1, momento 2. O que você vai fazer? Você vai somar. Lembrando que esse aqui faz girar no sentido anti-horário. O momento dele é positivo. Esse aqui faz girar no sentido horário. Quando ele faz girar no sentido horário, ele é negativo. Olha o equilíbrio do corpo extenso. Vamos lá. Olha aqui as duas crianças. Ó. Uma criança parece uma de azul e o outro de vermelho. O de azul e de vermelho com tamanhos distintos. O que é que vai acontecer? Qual é a condição para ter equilíbrio aqui? A condição de equilíbrio é que os momentos somados estejam ser igual a quanto? Zero. Aqui. Força resultante a gente já sabe que tem que ser zero. E vou citar agora quem? O momento. Aqui, como é que eu faria nesse aqui caso? Momento do azul tinha que ser igual, somado com o momento do vermelho, tinha que dar quanto? Zero. Outra maneira de fazer.
o momento do azul igual ao momento do vermelho. Sabe por quê? Porque quando tu vai fazer, quando ele tem que trocar de sinal, trocar de lado, um é positivo e outro é negativo, um horário e um anti-horário, então pode fazer um igual ao outro. Vou fazer vários exemplos aqui para você ver. Veja aqui, ó. Quem é que está do lado esquerdo? 1 e 2. Então, massa 1 mais massa 2 vezes que distância? X. Aqui, momento de 1, a distância é x sobre 1, x1, e o outro, x2. O momento do lado esquerdo tem que ser igual ao momento do lado direito. Podemos também lembrar que o momento anti-horário e o momento horário vão ser iguais. O que é que vai mudar? Esse aqui assume valor positivo e esse aqui assume valor negativo. Por isso que quando você coloca de um lado para o outro, você pode até deixar de utilizar o sinal. Porque quando você passa o horário e o anti-horário de um lado para o outro, ambos vão ficar com os mesmos sinais. Como é que eu faço? Força vezes distância de um lado igual a força vezes distância do outro lado. Centro de massa e centro de gravidade. Centro de massa é o ponto onde a gente considera a maior concentração de massa. É um corpo extenso, né? Onde tem a maior concentração de massa é onde a gente vai chamar de centro de massa. E o que é o centro de gravidade? É o ponto onde considerarmos está aplicada a força peso. Força peso. Olha aqui, ó. Aqui algumas situações do mesmo corpo mostrando para você as posições dos seus centros de gravidade diferenciados. Quanto mais próximo do solo, maior o equilíbrio do corpo, tá? Mais fixo ele é. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Você tem aqui este corpo aqui e tem esse. E aqui embaixo a superfície. Onde é que é o centro de gravidade aqui? Eu vou traçar duas diagonais. O centro de gravidade desse é aqui. E aqui embaixo eu também vou fazer a mesma coisa. O centro de gravidade é aqui. Quem é o corpo mais equilibrado? É o corpo onde o centro de gravidade está mais baixo. Quem acompanha, por exemplo, Fórmula 1, deve saber que os carros de Fórmula 1 eles são praticamente tocando no solo. Para quê? Porque eles, com centro de gravidade mais baixo, conseguem maior estabilidade. Tá? Olha aqui os exemplos. Ó. Tá vendo aqui? Olha aqui onde é que é o centro de gravidade desse moço. Bem aqui. Como é que a gente conseguiu isso? Se você não sabe onde é, você traça as diagonais. Ó. É o encontro das diagonais. É fácil notar que para um sistema de duas partículas, o centro de gravidade está mais próximo de quem? Está mais próximo de quem tem mais massa, é óbvio. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Um maior do que o outro. Onde é que está o centro de massa? Mais perto deste. Aqui, maior do que esse, o grandão e o pequenininho, o centro de massa está mais próximo deste. E as alavancas, Vanks? Eu coloquei aqui uma grua, que a gente vê muito isso aqui em cidade grande, né? Nos portos, para suspender containers. Essa grua aqui, ela tem essa característica de suspender esses corpos como se nós estivéssemos trabalhando com alavancas. Existem vários tipos de alavancas. Eu vou começar aqui com esse nosso pré-histórico aqui. O que é que ele está fazendo? Usando da inteligência. Isso aqui é uma forma de alavanca. Tá vendo aqui, ó? Força, a gente vai sempre falar sobre isso. Força potente, força resistente. E aqui o eixo está no meio. Então o que é que eu faço? Eu vou entender aqui forças potentes, a força aplicada, força resistente, onde você vai ter o ponto de fixação, e aí você vai verificar que tipo de alavanca você tem. Nós vamos classificá-las em 3 grupos diferentes. Vem aqui comigo. Primeira delas, alavanca interresistente. Você já quebrou alguma noz com esse tipo de equipamento? Pois é. Ó. O que é que a gente tem aqui? A força resistente está no meio, presta atenção. Interresistente. Força resistente está no meio. Força potente está na extremidade. Tá vendo? E o eixo está lá no extremo, no outro extremo também. Quando acontecer isso, você está diante de uma alavanca interresistente. Interresistente, a força resistente está no meio. E a força potente está na extremidade. Esse aqui que você tem que olhar. Ó. Força resistente no meio, força potente na extremidade. Dá outro tipo de alavanca. Interpotentes. O que é que acontece aqui? Aqui, amigos, a força potente ela vai estar no meio agora. Ó. Vamos se a força resistente está na extremidade. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Tá vendo o nosso braço? Ó? Tá aqui o tríceps e o bíceps. Isso aqui vai ser o quê? O ponto de fixação. Ah, entendi. O ponto de fixação vai estar colocado aqui como se ele estivesse aqui na minha articulação. Exatamente. Olha aqui. Interfixas, ponto de apoio está no meio. Ponto fixo. Ó. Interresistentes, as extremidades e interpotentes.
Para poder trabalhar também com relação aos equilíbrios, é necessário a gente fazer a classificação de 3 equilíbrios. Olha os desenhos em movimento que eu tenho aqui, ó. Equilíbrio estável, equilíbrio instável, equilíbrio indiferente. Vamos começar de baixo para cima. O que é o equilíbrio indiferente? Equilíbrio indiferente é aquele que quando você mexe com a posição do corpo, independente da posição, ele vai continuar em equilíbrio. O que é que eu coloquei aqui? Uma bola de bilhar girando em cima de uma mesa de sinuca. Independente da posição dela, essa bola vai estar em equilíbrio. Por quê? Porque ele muda de posição, mas ele continua equilibrado. Como é o nome disso? Equilíbrio indiferente. O equilíbrio instável. Bom, o equilíbrio estável, meu amigo, se você tiver uma mudança de posição, não vai mais conseguir se equilibrar. Esse moço que está atravessando aqui esse precipício em cima desta corda, se ele perder a posição de equilíbrio dele, se ele mudar a posição do corpo, o que vai acontecer? Não volta mais à condição original. Como é o nome disso? Equilíbrio instável. Quando não volta mais à posição de equilíbrio anterior, é um equilíbrio estável. Agora olha essa posição aqui de cima. Você está tendo aqui, ó, como se fosse uma pista de skate. Um corpo sobe e desce. O que é que acontece? Mesmo se afastando, ele volta para a posição de equilíbrio dele. Onde é a posição de equilíbrio dele? É aqui no centro. Ele sobe, desce para ela. Ele sobe, desce para ela. Então, esses são os 3 equilíbrios. Vamos lá. Equilíbrio estável. Um objeto pode ser afastado, ele retorna para a condição anterior. Instável. Se o objeto for afastado, ele não volta para a condição anterior. Indiferente. Mesmo afastando o objeto, em qualquer posição que ele for, ele vai estar numa situação de equilíbrio. Polias. O que são polias ou roldanas? São estruturas que a gente pode utilizar para duas finalidades. Uma, a questão de mudança de sentido, e outra, na questão de redução de esforço. Eu coloquei aqui uma jovem e um jovem lá na academia para mostrar para você o seguinte. Essa jovem lá de cima, se ela utilizar uma única polia, ela simplesmente vai inverter o sentido. Ela vai aplicar uma força para baixo, o corpo vai subir. Uma polia fixa. Polia fixa só vai inverter sentido. Só inverte sentido, mais nada. Só faz isso. Não vai te dar nenhum tipo de rendimento. E a polia móvel, Vanks? A polia móvel, ela reduz esforço. Como assim reduz esforço? Se você tiver polias móveis, você reduz esforço. Como é que seria reduzir esforço, Vanks? Olha para cá. Veja a ilustração aqui desse jovem. Nessas 4 polias que tem aqui, essa de cima aqui é fixa e essas outras aqui são móveis. O que é que significa? Essa de cima só serve para mudar o sentido. O nosso amigo puxa, aplica uma força para baixo, o corpo sobe. Olha aqui, eu vou colocar aqui para você ver. Ó. Olha aqui o que vai acontecer. Agora, as outras que são móveis, elas reduzem o esforço. Polia móvel reduz esforço por uma relação matemática, que é a seguinte, ó, força é igual a 2 elevado a n, P dividido por 2 elevado a n. Como assim peso dividido por 2 elevado a n? Você faz a força que você precisa aplicar assim, ó, peso dividido por 2 elevado a n. Você reduz o esforço, quanto mais polias móveis você tiver, menor vai ser o esforço. Que maravilha! Então, se eu tiver, por exemplo, 3 polias móveis como aqui, eu vou fazer o meu peso dividido por 2 a terceira. Isso, exatamente isso. Dá um exemplo, coloquei aqui para você. Ó. Determine a força F necessária para manter o corpo de 24 kg abaixo em equilíbrio. Se a massa é 24, quanto é meu peso? Meu peso é 24 vezes 10. Por quê? Porque peso é massa vezes gravidade. Acompanhe meu raciocínio. 240 newtons. Isso aqui é polia fixa, isso aqui é polia móvel, aqui é polia móvel. Essa que está aqui suspensa, ela é fixa. Ele quer saber esse moço bem aqui. Força vai ser igual a peso dividido por 2 elevado a n. Essa é a relação matemática que você vai usar. Quanto é o peso? 240. Quanto é o esforço que você vai ter que fazer? Quantas polias fixas você tem? Uma, não serve para nada, só para efeito de redução de esforço, não serve. Você vai pegar quem? 2 móveis, então vai ficar 2 ao quadrado. 240 dividido por 4. Quanto é que vai ser o seu esforço? 60 newtons. Olha que interessante. Para você suspender e deixar em equilíbrio um corpo de 240 newtons, você vai precisar aplicar uma força de somente 60 newtons. Ou seja, quanto mais polias móveis você tiver, menor esforço você precisa praticar. Veja o exemplo aqui da 2.
A figura mostra um sistema de polia sendo utilizado para levantar uma carga de peso 1.600 newtons. Considere que os fios do sistema têm peso desprezíveis e as polias são ideais. Nessa situação, desprezando-se as forças de atrito, a força que o jovem aplica para manter o equilíbrio é de quanto? Força igual a peso dividido por 2 elevado a n. Força igual. Quanto é o peso do corpo? 1.600. Quantas polias móveis? 1, 2, 3. Essa lá de cima é fixa. 2 a terceira. Para eu suspender 1.600 newtons, eu vou precisar de uma força, sabe de quanto? 1.600 por 8. Somente 200 newtons. Que fantástico é o uso das polias móveis. E aqui, Vanks, para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe para você uma situação de momento. Olha só. Aqui eu tenho 2 corpos com massas diferentes e distâncias diferentes e estão em equilíbrio. Como é que eu faço? O momento 1 tem que ser igual ao momento 2. Como é que se faz momento? Força vezes braço. Como eu estou fazendo um igual ao outro, se eu fizesse a soma dos dois igual a 0, eu tinha que lembrar que no sentido horário o momento é negativo e no sentido anti-horário ele é positivo. Fazendo os dois iguais, não há necessidade de você se preocupar com esse detalhe. Então você faz assim, ó. Força vezes distância igual a força vezes distância. Eu coloquei letras D diferentes para você também visualizar. Se a massa é 4, quanto é o peso? 40. Se a massa é 6, quanto é o peso? 6 vezes 10, 60. Beleza? Então aqui vai ficar 40 vezes x igual a 60 vezes 40. Eu tenho 40 em ambos os lados, eu vou fazer isso, ó. Cancelo 40 com 40. X igual a quanto? X igual. O que é que eu fiz aqui, pessoal? 40 vezes x igual a 60 vezes 40. X igual a 60. Essa seria a forma de efetuar a resolução. Bom, e para fecharmos aqui a questão de número 4, torque ou momento de uma força consiste na ação de girar ou torcer um corpo em torno de seu eixo de rotação, por meio da aplicação de uma força. Para aplicarmos um torque sobre um corpo, é necessário que a força aplicada sobre ele não coincida com seu eixo de rotação, senão não gira. Considere uma força de 200 newtons, aplicada perpendicularmente a um plano, então você vai ter a possibilidade de girar, né? Numa porta em uma distância de 50 centímetros. 50 centímetros é o quê? 0,5 metros. Transforme. No sentido horário. A pergunta é, qual é o torque? Bom, se no sentido horário, a resposta é negativa. Momento é força vezes distância. Momento vai ser 200 vezes 0,5. Momento vai ser igual a menos 100. Por que menos, Max? Menos porque ele está no sentido horário. Se for no sentido horário, é negativo. Anti-horário, negativo. Anti-horário, positivo. Horário, negativo. Aqui a resposta seria a letra A, menos 100. Espero que você tenha compreendido essa parte inicial das nossas aulas. Eu estou à sua disposição para quaisquer dúvidas. Na nossa próxima aula, efetuaremos o exercício de sua apostila.